25 de dezembro de 2018, hoje é uma data festiva, comemorativa. Você sabe que historicamente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, isso seria impossível do ponto de vista geográfico, porque Israel está situado no hemisfério norte, e hemisfério norte, no 25 de dezembro, não é gostoso, não é caloroso como estamos aqui, é inverno. Em alguns lugares, inverno rigoroso. Inclusive, em alguns lugares de Jerusalém, chega a nevar nesse período de dezembro e janeiro. Então, quando os pastores foram anunciados do nascimento de Jesus, eles estavam no campo com as suas ovelhas. Isso era impossível se fosse em dezembro ou em janeiro, por causa do frio, e as ovelhas não resistem a essas temperaturas fora de ambientes cuidados, protegidos e quentes. Nós visitamos lá em Israel, desse ano, alguns lugares em Belém, onde Jesus nasceu, e nós entramos numa gruta de pastores, lindo, onde a gente pôde ver que a gruta ela é toda em cima carbonizada, toda marcada de fumaça, porque há muitos e muitos séculos, e por milênios, os pastores usavam aquela gruta para guardar as suas ovelhas do período de dezembro até meados de fevereiro, do inverno mais rigoroso. Então, Jesus provavelmente tenha nascido em setembro ou agosto, e foi nesse período mais ou menos que Jesus provavelmente nasceu. Agora, por que nós comemoramos dia 25 de dezembro? Porque Constantino, reconhecendo que deveria existir uma data para celebrar o nascimento de Cristo, pegou uma festa que já se fazia em Roma e colocou essa festa do 25 de dezembro e mudou de um Deus que eles celebravam para o Deus Jesus Cristo. Então é por isso que houve essa ideia de passar para o dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus. Já havia uma festa em Roma e essa festa foi então ressignificada do ponto de vista do cristianismo como Natal. Então nós estamos diante de uma festa popular, estamos diante de uma festa comercial. Não há problema em a gente fazer isso. O problema é a gente fazer a seguinte pergunta: será que o aniversariante foi convidado esse final de ano para as nossas festas? Porque eu estive agora há pouco na casa dos meus familiares, nós fizemos o tão tradicional amigo secreto da família, nós tivemos a ceia de Natal que fizemos, as sobremesas, só faltou coisa de leite ninho lá, não tinha nada de leite ninho, agora que eu estou pensando aqui, tinha nada, tinha pudim, tinha outras coisas lá, mas não tinha, tinha sorvete de leite ninho trufado, tinha sim, verdade. Então, a gente pega esse tempo, faz coisas maravilhosas, a gente fica junto com a família, o espírito natalino, não é verdade? A gente fica mais solidário, mais generoso, a gente começa a fazer coisas que durante o ano a gente não pensava em fazer, mas agora no espírito natalino a gente faz. Então, mesas cheias, casas cheias, família em torno da mesa, presentes, amigos secretos, confraternizações, tudo fica bonito. Dia 25 de dezembro, mais bonito ainda. Agora a pergunta é: o aniversariante foi convidado? Na sua ceia de Natal, houve uma oração, ao menos para dizer: Senhor, muito obrigado, porque hoje nos reunimos para celebrar o dia que o Senhor tocou a terra. Não foi dia 25 de dezembro, mas foi em algum momento da história, e vale a pena a gente lembrar isso hoje, não tem problema. Obrigado, Senhor, porque nós queremos lembrar que o Senhor tocou a história da humanidade. Alguém orou na ceia? Não precisa levantar a mão. Alguém orou uns pelos outros, abençoou os filhos, abençoou a família. Será que nós tivemos um tempo de meditação da palavra, para a gente poder lembrar o que é de fato o Natal? Bom, isso é convidar o aniversariante para a festa. Natal não é só trocar presentes, Natal não é apenas reunir as pessoas em torno da mesa, Natal não é apenas casa cheia, Natal é o aniversário de Jesus. Se fôssemos falar para as crianças, essa seria a linguagem para elas entenderem. O que é Natal? O Natal é aniversário de Jesus. Só que o aniversariante foi convidado, foi celebrado, foi lembrado, ou nós celebramos a gula, celebramos a comilança, celebramos a amizade, celebramos a família e esquecemos de celebrar no aniversariante. Eu imagino só que você esteja preparando uma festa de surpresa para mim. Então, dia 19 de julho, é o dia do meu Natal, você vai fazer uma festa de aniversário para o pastor Denis, surpresa. Aí de repente eu chego lá na minha casa e vejo aquele monte de carro parado, aquele monte de gente lá para o fundo. Eu falo: o que está acontecendo aqui? Aí eu bato na porta e falo: pessoal, eu vim aqui, o que estão fazendo na minha casa? Não, aqui nós estamos fazendo o aniversário do pastor Denis. Então, mas eu não posso entrar? Não, você não é bem-vindo aqui. Não, mas eu sou o pastor Denis. Não, mas você não é bem-vindo aqui, a gente está fazendo a festa, está todo mundo comendo, tem salgadinho, tem bolo, mas você não é bem-vindo nessa festa. Mas eu sou o pastor, a festa é para mim, está na minha casa, e vocês não querem me convidar para entrar? Pois bem, a gente achou melhor fazer a nossa festa do nosso jeito, fica mais confortável, afinal de contas, o pessoal até quer trazer uma cervejinha, você sabe como é que fica, pastor no local, acaba atrapalhando esse processo, então é melhor o senhor ficar do lado de fora do portão. Não há vagas para você, pastor.
porque esse aniversário diz respeito a nós e não a você. Como você acha que eu me sentiria? Como você se sentiria se na sua festa de aniversário você não fosse convidado? Todo mundo tira foto, todo mundo canta parabéns, todo mundo posta no Facebook, aniversário da Luana, aniversário da Neuci, aniversário do Jeff, todo mundo posta lá, mas o aniversariante não está presente. Como é que você se sentiria? Talvez seja assim que Jesus se sinta, diante das nossas celebrações, diante das nossas festas, diante da nossa vida displicente, e andando no caminho da palavra, mas sem a presença do dono da bênção, buscando a bênção, mas sem a presença do dono da bênção. Portanto, eu queria meditar com você sobre essa palavra, não há vagas. Imagine só, se você chega no seu próprio aniversário e dizem que não tem lugar para você. Todo mundo feliz, todo mundo celebrando, mas você, o aniversariante, não tem vagas. Se tem uma palavra que traz transtorno para a nossa mente, essa palavra não há vagas. Pergunta para uma criança órfã para você ver. Conversa com ela para você ver o nível de trauma que ela tem, quando ela descobre que não havia vagas na família biológica, e ela foi abandonada no orfanato, foi abandonada para alguns vizinhos cuidarem dela. Você que passou por isso, você sabe como é difícil você saber que você não é bem-quisto em algum lugar. Um órfão, dito para ele, você não tem vagas na nossa família, então você será criado por outra família, você estará em outros lugares. Imagine só outras coisas que a gente ouça, por exemplo, você prepara o seu currículo, arruma certinho, desenha, coloca suas formações, coloca suas experiências, e aí você leva lá na empresa que está contratando, deixa lá em cima, o departamento de RH fala, nós vamos olhar e vamos fazer um contato com você o tão breve possível. Você volta para casa feliz, animado, que enfim vou arrumar meu serviço, 2019 eu vou entrar empregado em nome de Jesus. Aí de repente liga o RH e fala, aqui é do RH, da empresa tal, o coração já bate forte e diz assim para você, então, nós estivemos observando o seu currículo, mas para o seu nível de experiência e de formação não há vagas para você na nossa empresa. Não dá uma sensação ruim? Você que já levou um não no seu currículo, você que já teve uma porta fechada, qual é o sentimento que surge quando dizem para você, não tem vagas para você no seu nível de experiência, na sua formação profissional? E então, se a gente falasse da formação, se você se prepara, você está com a sua formação de biologia, em química, aí de repente você vai num lugar e fala, eu tenho essa formação, e a pessoa fala, infelizmente chegou alguém e já preencheu a vaga. E se a gente falasse, por exemplo, de um tratamento, você precisa de um tratamento para ter uma melhor saúde, aí você chega no lugar, chega no centro médico, chega no laboratório, e as pessoas dizem, olha, infelizmente não há mais medicamento, todos os medicamentos foram consumidos pelos pacientes que já estão em tratamento, você não tem vaga aqui nesse postinho, você não tem vaga nesse centro médico. Qual é a sensação que vem quando você experimenta isso? Quando você precisa de uma cirurgia, não é? Você que já precisou de uma cirurgia do Sistema Único de Saúde, né? E você chegou naquela condição de, eu preciso disso o quanto antes, e de repente alguém diz para você, olha, você vai ter que esperar, voltar para a sua casa que não tem vaga para você. Talvez o mês que vem, e você com aquela pedra no rim, ou talvez com aquela outra enfermidade, que você precisa daquela cirurgia, e as pessoas dizem, não tem vaga. Não tem vaga no leito, não tem vaga na UTI, não tem vaga no centro cirúrgico, não tem vaga. Qual é a sensação que vem? Quando a gente vai, por exemplo, na escola, agora é época de retomar as inscrições dos filhos na creche, chega lá na creche, no dia previsto, e aí a coordenadora olha para você e fala assim, olha, infelizmente não tem mais vaga para o seu filho nessa creche. Qual que é o sentimento? Mas que isso, eu vou falar com o TID, eu vou falar com a prefeitura, eu vou falar com a assistente social, eu vou falar com a secretaria de educação, eu vou colocar o mundo abaixo, mas eu vou resolver isso. Não é possível que não tenha vaga para o meu filho, é o meu filho. Você não ficaria muito brava se alguém olhasse para você e dissesse, não tem vaga para o seu filho? Imagine só que os seus filhos viessem aqui à frente, olhassem para vocês e falassem assim, desculpe, mas não há vaga para esse, para esse, para esse. Se eu começasse a excluir alguns filhos de vocês aqui, dizendo, não há vaga nessa igreja para você. Imagine só se fosse no trabalho, ou imagine só se fosse num curso que você tivesse querido entrar, ou quem sabe no hotel, se você já chegou no hotel, e quando as pessoas olharam lá para você, o recepcionista disse, olha, desculpe, você viajou aí 2, 3, 4 horas, mas não tem vaga para você. Você vai ter que dormir no carro, vai ter que dormir no posto de gasolina, mas não tem vaga no hotel. Qual é a sensação disso? Qual é a sensação de experimentar a frase, não tem vaga para você? Eu selecionei algumas palavras aqui, eu queria mostrar para você. Primeiro, eu acho e eu acredito que quando eu falo não há vagas para alguém, a outra pessoa interpreta da seguinte maneira, abandono. Por que comigo?
De novo. Mas não houve vaga para mim no casamento, não houve vaga para mim na família, não houve vaga para mim, né, naquele relacionamento. De novo, abandono. Talvez desprezo. É porque para o outro tem vaga, o outro tem mais dinheiro, o outro tem mais nome, o outro tem mais família. Para mim não, eu sou desprezado. Talvez possa comunicar rejeição. Por quê? Por que eu não posso? Se todo mundo pode, por que eu não tenho direito? Indiferença, desconsideração, preconceito, são palavras que provavelmente vêm na sua mente. Provavelmente aquela sensação de que ninguém se importa, ninguém te quer, ninguém deseja você. Sabe qual é a palavra mais interessante que eu acho que vem à minha mente agora? Inconveniência. Quando alguém fala não tem lugar para você, significa você é um inconveniente. Você já chegou numa festa onde estava todo mundo sentado e não tinha lugar para você? Aí você ficou em pé, andou para um lado, não tinha cadeira, andou do outro, não tinha cadeira. Qual é a sensação? Eu sou um penetra, eu sou um inconveniente, eu cheguei num lugar que eu não fui querido, não fui chamado, sou inapropriado para isso. Não é essa a sensação? Olha lá, descaso das pessoas com a gente, descaso da saúde pública, menosprezo. Essas são palavras, como por exemplo humilhação, que podem surgir na sua mente quando você ouviu a frase, não há vagas. Agora eu quero fazer uma perguntinha para você. Você sabia que existe mais alguém além de você que ouviu essa frase? Se você ouviu essa frase na escola, no trabalho, entregando currículo, no seu curso, na sua família, no seu nascimento, se você ouviu essa frase na igreja, se você ouviu essa frase da cidade, ou em qualquer lugar, você sabia que alguém muito antes de você já ouviu essa frase também? Olha que interessante o que Lucas 2, capítulo 1, versículo 7 diz. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Mais uma prova de que não foi no inverno. Ninguém fazia viagens no inverno, só no verão. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José, da Galiléia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi. Ele foi para Belém, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua esposa, que também estava grávida. Enquanto estavam ali, chegando em Belém, o tempo que ela havia de dar à luz foi chegado, e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e o deitou numa manjedoura. Agora eu faço uma pergunta para você. Por que é que Jesus nasceu numa manjedoura? Manjedoura não é berço, pessoal. Manjedoura é coxo de animais. Jesus foi envolvido em panos e colocado, depositado entre a ração para bois, cavalos e jumentos. Jesus foi colocado em meio ao feno de uma manjedoura, que era um coxo de alimentar animais. Por que é que Jesus nasceu numa manjedoura? Porque o versículo 7 vai dizer, porque não havia vagas para ele na hospedaria. Não havia lugar para Jesus na hospedaria. Alguém muito antes que você já ouviu a frase não há vagas. Agora você imagine, vamos entrar na história. Maria vem com aquele barrigão grandão, andando desde Nazaré, aproximadamente 180 quilômetros até a cidade de Belém. Ela chega, depois de dias e dias de caminhada, pronta para dar à luz. O José bate na estalagem, ou no hotel, e pergunta ali naquele hotel, eu preciso de um quarto disponível, minha esposa está para dar à luz. E então Jesus, no ventre de Maria, escuta pela primeira vez a frase, não há vagas para você. No ventre de Maria, Jesus escuta, não há vagas para você aqui. Vocês são um inconveniente, nós te desprezamos, nós tratamos com indiferença, nós não importamos com vocês, nosso hotel está abarrotado de turistas, está abarrotado de gente, não importa se ele é o rei, não importa se ele é o Messias, não importa se ele é o Filho de Deus, não há vagas para Jesus nessa hospedaria. Resultado, toda a hospedaria tinha uma estrebaria, a própria palavra vem de estribo, para amarrar os animais. Jesus então vai para a estrebaria, o estacionamento de animais, e lá Maria tem à luz ao seu filho primogênito, que é o seu primeiro filho. Então isso comprova que Maria teve mais que um filho, tá bom? Senão a Bíblia não daria a informação que ela deu ao seu filho primogênito. E ali então, Maria, quando tem Jesus numa estrebaria, num coxo de animais, Jesus vem ao mundo rejeitado já numa hospedaria. Depois o menino Jesus cresce, se torna um adolescente, um jovem e começa a pregar.
Os fariseus disseram para ele: vá para fora de Jerusalém, vá para fora da sinagoga, porque não tem lugar para você aqui, aqui só há lugar para a nossa religião. Isso foi ao cúmulo quando os próprios judeus levaram Jesus até perante Pôncio Pilatos e disseram para Pôncio Pilatos: crucifica esse homem, porque ele é louco, diz que é o Filho de Deus. E então, pela derradeira vez, Jesus escuta, enquanto pisava na terra, naquela cruz do Calvário: não tem lugar para você aqui nesse mundo, morra crucificado, porque do nascimento à morte de Jesus, não havia vagas para ele no meio da religião. E eu quero fazer uma pergunta para você: será que hoje, Jesus também não está escutando a mesma frase dos seus lábios? Será que Jesus também não está escutando a mesma frase do que você tem dito, o que você tem falado, o que você tem se comportado? Será que há vagas para Jesus no seu coração? Porque sim, irmãos, ele já escutou isso há 2000 anos atrás, quando ia para entrar numa hospedaria. Ele escutou isso há 2000 anos atrás, suspenso na cruz do madeiro, e talvez ele continue escutando isso da sua vida. Há vagas para Jesus na sua história? Ou só há vagas para ganhar dinheiro? Só há vagas para valor monetário? Só há vagas para o trabalho, workaholic, viciado em trabalho? Eu tenho que trabalhar de manhã até a noite, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer poupança, eu tenho que fazer minha vida, afinal de contas já estou com 40, já estou com 50, eu tenho que dar um jeito. Há vagas para Jesus no seu dia a dia? Ou há vagas somente para o toque, a síndrome de limpeza? Não pode ver uma poeira, não pode ver nada no chão, não pode ficar limpando, limpa de cá, não tem tempo nem para orar, não tem tempo nem para ler a palavra. Há vagas para Jesus no seu dia a dia? Ou só há tempo para fofocas? Há vagas para as pessoas, para o que elas fizeram, como elas falaram, o que elas têm comprado, o que elas têm feito, o que elas têm deixado de fazer. Há vagas para Jesus ou há vagas só para fofoca? Há vagas para Jesus no seu coração? Ou há vagas somente para reclamação? Tudo é reclamação: o tempo, o carro, a casa, a roupa, o peso, a estética, o cabelo, os olhos, a comida. Tudo é reclamação. Há vagas para Jesus na sua vida ou só tem vaga para ingratidão? Ingratidão. Há vagas para Jesus no seu coração ou só tem vaga para traumas emocionais? Só tem vaga para as coisas do passado? Volta e meia você se apega àquelas coisas do passado. Volta e meia você não consegue se restaurar, não consegue recomeçar, porque só fica pensando das tragédias, das dores, revolvendo nas feridas de ontem. Queridos, talvez o nosso coração não esteja recebendo o Salvador do mundo, porque ele já está cheio demais, cheio de egoísmo, cheio de vaidade, cheio de arrogância, cheio de consumismo, cheio de autossuficiência, achando que nós somos os donos da verdade, cheio de religiosidade superficial. Nós transformamos Jesus exatamente como o Islã transformou Maomé, exatamente como o hinduísmo transformou o rio Ganges. O hindu vai ao rio Ganges, toma uma banhada de água e acha que ficou purificado. O islâmico vai a Meca, peregrina em torno da Pedra Negra e acha que alcançou a salvação. O cristão vai na igreja, toma um passe na palavra e acha que resolveu a sua vida. É a mesma coisa que o Espiritismo fez com Allan Kardec. Vai ao centro, toma-se um passe, faz-se uma oração e tudo na vida vai se resolver. Não, isso não é Jesus. Jesus não é um caminho para seguir. Jesus é o caminho. Ele não diz como você deve ir. Jesus não aponta para um lugar para você ir. Ele não te enche de regras, de prescrições. Ele não fica desenhando onde você tem que ir. Ele diz: eu sou o caminho, ande comigo. Isso é estar totalmente disponível para andar com Ele. A religião adora traçar caminhos para seguir Jesus, mas Jesus fala em João 14,6: eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Ande comigo, ande em mim, e você vai encontrar o seu caminho. Agora eu faço essa pergunta novamente para você, que está chegando no ano de 2018, ao finalzinho dele. Tem vagas para Jesus na sua vida? Ou só tem vagas para o namorado, para a namorada? Ou só tem vagas para o relacionamento passado? Ou só tem vagas para um desafeto? Há vagas para Jesus no seu coração? Só tem vaga para o dinheiro? Só vaga para o vício? Que tem vaga no nosso coração para Jesus? Ele está preparado para isso?
Ou Jesus vai escutar essa terça-feira, dia 25 de dezembro, o dia que celebramos o nascimento de Jesus, ele vai ouvir mais uma vez de você essa noite: desculpe, Jesus, mas não há vagas. Não entra não, porque eu prefiro cuidar da minha vida por mim mesmo. Há vagas para Jesus? Porque Ele está batendo a porta, perguntando se Ele pode entrar. O diabo não faz isso. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas o de Jesus, Ele vem desse jeito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com Ele, e Ele comigo. Hoje, o Senhor colocou essa palavra no meu coração para que eu pudesse perguntar a você. Jesus está batendo a porta do seu coração. Não importa se você já é crente dessa igreja. Não importa se você já é inclusive batizado. Não importa se você está vindo hoje pela primeira vez, ou se você é católico, se você é espírita, se você é budista, ou se você é ateu e está aqui por um acaso. De que acaso eu não creio em nada e creio num propósito de Deus de você estar aqui. Eu quero perguntar para você se você tem sentido esse bater na porta. Deus te chamando para um compromisso mais profundo com Ele, um compromisso mais de perto, uma caminhada mais relacional com Ele. Você tem ouvido Jesus e o Espírito Santo bater no seu coração dizendo: deixa eu entrar. Tira essa amargura, tira essa revolta, tira essa ira, tira essa autossuficiência, tira esse egoísmo, tira essa arrogância, tira essa religiosidade, deixa eu entrar. Você está ouvindo o Espírito Santo pedindo para entrar no seu coração e tomar parte da mesa e sentar-se à mesa, porque é o que Jesus fala: se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Eu acho lindo na Bíblia que as melhores conversas acontecem em torno da mesa, e o céu é chamado de grande banquete, vai ser na mesa também. Isso que nós fizemos ontem, 11 horas da noite, 10 horas da noite nas nossas casas, vai ser no céu para sempre. Imagine só, você comendo de tudo para sempre no banquete do rei, sem engordar, sem pensar em começar a academia no dia seguinte. Imagina só tudo que vai ter lá, o banquete. Mas isso não chega nem perto do privilégio de sentar ao lado do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Sentar ao lado de Jesus e comer da mesma mesa com Ele, ser participante nele. E Deus está tocando seu coração, perguntando para você hoje: tem vaga para mim? Tem vaga? Quantas vezes você disse não para Jesus esse ano? Quantas vezes você disse não para Jesus na sua vida? Quantas vezes Ele ouviu você rejeitá-lo? Hoje Ele está perguntando: há vagas para mim? E não despreza esse que bate a tua porta. Bater a porta, nesse caso, pode ser alguém que pode transformar completamente a sua vida, se você ouvir e abrir a porta. Deixa eu só contar uma ilustração para terminar. Um certo rapazinho estava vendendo seus materiais para conseguir pagar os seus estudos no norte dos Estados Unidos, no estado, numa cidade chamada Pensilvânia. E lá ele ia de porta em porta vendendo seus materiais, muito pobre, e ele só tinha uma moeda no bolso para poder comprar alguma coisa. Ele bate numa porta, resolvido a pedir alimentos. Ele diz: eu vou pedir almoço, eu vou pedir comida, porque eu não aguento mais. E de repente vem uma jovem muito bonita, ele se perde nas palavras, em vez de pedir alimento, ele pede só água. Eu queria só um copo d'água. Aquela moça, percebendo que aquele jovem não tinha somente sede, mas tinha também fome, trouxe para ele um lindo e maravilhoso copo d'água, copo de leite, e junto com ele alguns biscoitos. Então aquele jovem come, se farta, já resolvido a desistir de todos os seus estudos, porque por causa de tanta angústia, tanto sofrimento para estudar, ele renova suas forças, se levanta dali, continua acreditando na humanidade, continua acreditando em fazer o bem, e continua seus estudos. Certa vez, passado muitos anos, aquela mulher, a própria mulher que havia dado um copo de leite para aquele jovem, tem uma enfermidade gravíssima. É levada para vários médicos e ninguém consegue constatar o seu problema, até que ela é levada a um hospital de referência chamado John Hopkins, nos Estados Unidos. E quando chega naquele hospital, havia um doutor, que era especialista no caso que aquela mulher estava sofrendo. Aquele doutor, quando descobre na sua ficha o vilarejo que ela fora criada, que ela havia nascido, ele se assusta e vai conferir aquela mulher. E olhando da porta ele enxerga, era a mesma mulher que havia dado o copo de leite para ele há anos atrás. Então, depois de cuidar muito bem daquela mulher sem revelar a sua identidade, aquela mulher então recebe alta, e quando ela vai passar pela parte de contabilidade do hospital, já imaginando o tamanho da fatura que ela teria a pagar, que ela provavelmente teria que vender toda a sua propriedade, e teria que passar o resto da sua vida pagando os parcelamentos daquele endividamento de saúde, ela pega a fatura e está escrito embaixo: pago há anos atrás com um copo de leite, assinado Dr. Howard Kelly. Essa é uma história verídica, para você saber que às vezes quem bate na nossa porta pode mudar a nossa história.
Mudou a história daquela mulher com um copo de leite. Mas hoje você pode permitir que Jesus entre na sua vida e a sua história seja completamente transformada. Não importa quanto tempo você tem vindo a essa comunidade. O que importa é hoje a sua atitude de dizer: eu abro a porta do meu coração, eu permito receber Jesus. Não despreze quem bate a sua porta. Pode ser essa pessoa capaz de mudar a sua história. E eu não tenho dúvidas de que isso aconteça com você hoje, se você abrir o seu coração a Jesus. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 11. Veio para os seus, e os seus não receberam. Jesus bateu a porta dos judeus, e os judeus disseram naquela hospedaria: não tem vaga para você. Jesus bateu a porta dos judeus, e os judeus o crucificaram naquela cruz, dizendo: não há vagas para você. Jesus não teve espaço na religiosidade judaica, ele foi rejeitado ali. E o texto continua dizendo: mas aos que o receberam, nós, você, eu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Sua história pode ser diferente, sua vida pode ser transformada, se você hoje abrir seu coração e disser: Jesus, há vagas para o Senhor no meu coração. Minha vida está tumultuada, minha vida está complicada, mas há vagas para Ti. Eu quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Essa última canção diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E que canção bonita para a gente encerrar esse culto essa noite. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Abra seu coração para Jesus. Se ele está cheio de vícios, permita que haja vaga para Jesus entrar e mudar isso. Cheio de mágoa, ressentimento, orgulho, cheio de dores do passado, cheio de traumas, de medos, de inseguranças, de sofrimento, de tribulações. Como estiver o seu coração hoje, abra-o e diga: Jesus, há vaga para o Senhor em minha vida. Se você hoje quer dizer: Jesus, há vaga para o Senhor na minha vida, só você que vai dizer isso com o seu coração aberto, eu quero que você se coloque em pé no seu lugar. Você que vai dizer: Senhor Jesus, há vaga no meu coração para o Senhor. E eu quero pedir que você se coloque em pé. Isso. E nós vamos cantar juntos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que caminhar na luz de Jesus. A equipe de intercessão pode vir aqui à frente, por favor, e nós vamos orar por você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. Enquanto cantamos essa canção, medite sobre o que falamos aqui. Há vagas para Jesus hoje para você? Ou você vai rejeitá-lo mais uma vez? Enquanto cantamos, você que vai receber oração 5ª, 6ª e 7ª semana, e você que vai começar hoje seu pacto de oração, pode vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Essa é a bênção que nós temos. Caminhar seguro na luz, Com Ele nós podemos caminhar. desfrutar do seu Faz quanto tempo que você não sente um amor verdadeiro na sua vida? Hoje que está aqui. ter a paz no Quanto tempo você não tem paz no seu coração? Essa paz também está aqui. viver sempre em comunhão, E para sempre em comunhão com Ele. e assim Perceber a grandeza
Obrigado, Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença. Obrigado porque essa noite os teus filhos se colocaram em pé para dizer: Senhor, tem vagas. Nós dissemos muitas vezes não há, mas agora, nesse lugar, nós estamos dizendo: há vagas. Entre na nossa história, entre na nossa vida. O Senhor é bem-vindo em nossa vida. O Senhor é bem-vindo nas nossas trajetórias, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. O Senhor é bem-vindo no nosso passado, no nosso presente e nosso futuro. O Senhor não é tratado com desprezo, o Senhor não é rejeitado. Por isso, Deus, essa noite nós estamos diante de Ti, declarando: há vagas para Ti. Reine, entre, domine, porque nós queremos a sua presença, e que assim a nossa vida seja transformada, e possamos perceber a grandeza do seu poder todos os dias da nossa vida. Abençoe-nos, ó Pai, nós queremos a tua presença, e leve-nos em paz, em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos essa tua paz sobre nós, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, ter a paz no coração? Ter a paz no coração. Deus abençoe, uma boa semana e um feliz ano novo, em nome de Jesus.